Hello and welcome! Hoje eu estou aqui na casa de meus pais em Chicago. Have you been to Chicago? Você já foi para Chicago? Por que eu falei have you been to Chicago e eu não perguntei did you go to Chicago? Porque a aula de hoje é sobre Present Perfect. Você sabe como criar frases e perguntas usando o Present Perfect? É super simples. Você só tem que seguir essa fórmula. O sujeito, have ou has, e o past participle, que seria o particípio em português. Em português, normalmente são esses verbos que terminam com ado ou ido, por exemplo, comido, morado. Em inglês, a gente tem uma lista de irregulares que, infelizmente, só tem que decorar. Ou, frase negativa, você tem o sujeito, have ou has, mas a palavra not e o past participle. Jackie, pelo amor de Deus, me ensina como usar o present perfect. Eu ainda não entendo. Primeiro, você tem que entender que não traduz para o português, ok? Então, tentando traduzir para o português, não dá. O jeito mais simples de entender o present perfect é algo que aconteceu num momento no passado, mas a gente não sabe exatamente quando. Tem três situações em que a gente usa o present perfect. Na primeira situação, a gente usa o present perfect para falar sobre uma coisa que aconteceu no passado. Aqui estamos agora, que aconteceu no passado, como você consegue ver aqui com essa linha vermelha, mas a gente não falou exatamente quando. Quando a gente fala um momento específico que o evento aconteceu, a gente usa o simple past, o passado simples. Por exemplo, quando eu comecei esse vídeo, eu perguntei para você, have you been to Chicago? Have you been to Chicago? Eu estou querendo saber, uma vez na sua vida você já esteve em Chicago? Se eu perguntei para você, did you go to Chicago last week? Estou falando sobre um momento específico. Outros exemplos. I've already seen that movie. E I've é contração de I have. I've already seen that movie. Eu já vi esse filme. Mas eu não falei quando eu vi o filme. Então é melhor usar o present perfect nessa situação. Se eu falar quando eu vi o filme, eu tenho que usar o past simple. I saw that movie last week. I've been here before. I have been here before. Eu já estive aqui. Eu não falei quando eu estive aqui, então preciso usar o present perfect. I have been here before. Se eu falei quando, eu preciso usar o past simple. Porém, é bem importante entender que você vai ouvir nativos usando o past simple sem falar exatamente quando o negócio aconteceu. Isso realmente acontece. Na segunda situação em que a gente usa o present perfect é para coisas que repetiram várias vezes no passado. Por exemplo, estamos aqui. Se eu quero dizer I've traveled to Europe several times, ok? Eu viajei para a Europa várias vezes. Estou falando sobre várias vezes que eu viajei para a Europa no passado. Mas se eu falar quando eu viajei para a Europa, I traveled to Europe several times last year. O ano passado eu viajei para a Europa várias vezes. Simple past, ok? Well, if you must know, I have written 14 books. E na terceira situação, a gente usa o present perfect para falar sobre uma coisa que começou no passado e continua, ainda está acontecendo até agora. Por exemplo, em português, se você quer dizer faz 7 anos que eu moro em Campinas, ok? Em inglês, eu falaria I've lived in Campinas
for 7 years. E as palavras-chave são for e since, porque estamos falando sobre por um período de tempo ou desde um momento no passado que o negócio está acontecendo. We've been married for 10 years. Faz 10 anos que estamos casados. Se eu falar essas frases usando o past simple, por exemplo, I lived in Chicago for 20 years. Eu morei em Chicago por 20 anos. Eu não moro mais em Chicago. Ou se eu falar we were married for 10 years. Fomos casados por 10 anos, mas agora não mais, ok? Então, resumindo, você vai usar o present perfect para falar sobre coisas que aconteceram no passado, mas quando? Não sei, ok? Então, coisas que você fez uma vez na sua vida. E uma pergunta frequente que a gente usa muito com o present perfect é: Have you ever ridden a camel? Have you ever stepped on gum? Have you ever loved someone? Na sua vida, você já fez isso? Porque eu não estou falando sobre um momento específico. Have you ever seen the rain? Segunda situação é coisas que repetiram no passado, mas também a gente não sabe exatamente quando. Então é uma coisa bem mais geral. E a terceira situação, algo que começou no passado e continua até agora. Ok? Eu vou deixar muitos exemplos no meu blog, então vou deixar o link aqui embaixo. E essa explicação é uma explicação mais geral. Eu vou criar mais vídeos, entrando mais detalhes. E uma dica para vocês que têm dificuldade com isso é escutar rádio ou assistir séries e preste atenção nas situações em que você escuta as pessoas usando o present perfect tense. Tenta só absorver essas informações para que não fique uma coisa tão difícil para vocês, ok? Espero que vocês gostaram desse vídeo e lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye bye!